Não vai cair, vem o celular. Não vai cair. Vai segurar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira live da Gestão 360. Esse é um tema muito importante hoje que nós estávamos até discutindo agora, os dois Paulos aqui presentes, e que o intuito da criação deste modelo de live, pessoal, ele está baseado a três categorias diferentes, tá? Primeiramente, empresários, empreendedores e aquelas pessoas que estão pensando em criar um negócio, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Leon, tá? Cofundador da Midas Consultoria, uma empresa que já atua no mercado de Londrina, região, há mais de 5 anos, porém, eu, encabeçando a empresa, tenho mais de 15 anos de experiência no ramo empresarial, tá? Hoje eu atuo com estratégia empresarial na gestão de empresas, com foco absoluto em resultados, seja numa área operacional, seja numa área financeira, seja numa área de gestão. A gente consegue concatenar todas essas funções para que uma empresa que precise, seja ela crescer, seja ela se organizar, ela pode contar com a Midas para que esses desejos e anseios consigam ser realizados, tá? O pessoal está reclamando que está mudo. Tá mudo, pessoal? Tá não. Aqui o Alex. Então, pessoal, primeiramente, tá? Esse então sou o Leon e agora eu vou apresentar para vocês os nossos dois integrantes, tá? Primeiramente a gente vai falar aqui com o Paulo Brita. Paulo, pode se apresentar, por favor? Boa noite, pessoal. Sou Paulo Brita. Hoje eu atuo na Ergopone Contabilidade. Tenho uma experiência de aproximadamente 20 anos em uma empresa de rastreamento de veículos, onde eu consegui ter uma visão geral de todos os setores de uma empresa e de como que funciona esse tipo de empresa, né? E isso eu consegui trazer para o escritório de contabilidade, a gente consegue adaptar para que tenha um resultado melhor e para que a gente consiga também desenvolver produtos que sejam atraentes aos clientes da empresa, no caso da Ergopone Contabilidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses pontos positivos e desse produto que nós vamos expor aqui para vocês e tentar levar a você empresário, a você que está querendo abrir uma empresa, uma melhor maneira de tocar a sua empresa e uma melhor maneira de ter uma clareza de como é que funciona e o melhor resultado possível. Vamos apresentar aqui também o Paulo Monteiro, da Monteiro Advocacia, que vai participar conosco. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou Paulo Monteiro, sou advogado empresarial especialista na área de direito do trabalho e a gente vai estar conversando com vocês aqui sobre recrutamento com base num aplicativo que o Paulo vai estar mencionando para vocês, que traz benefícios, o que agrega na gestão e também o que agrega na parte final, que provavelmente vai vir até mim aí, que é a questão das ações trabalhistas, dos reflexos dentro da empresa, tá bom? Vamos estar iniciando com o Paulo aí falando sobre o aplicativo e aí a gente vai estar dialogando entre nós aqui. Um abraço. Vamos lá então, pessoal. Dentro da Ergopone Contabilidade, nós temos setores, e nesses setores nós pensamos em como atuar e melhorar a visão do empresário de como funciona. Nós desenvolvemos dentro do departamento pessoal um produto que vai auxiliar na contratação de colaboradores, novos colaboradores, de todos os cargos dentro da sua empresa, seja gerente, seja diretor, seja operacional, enfim, em qualquer área. Essa é uma ferramenta que vai ajudar a ter uma maior clareza de como você vai utilizar esse novo colaborador dentro da sua organização. Para isso, nós desenvolvemos um nome comercial deste produto, chamado RedSafe Office. O que seria esse produto? Baseado em LGPD, nós desenvolvemos uma pesquisa que ela traz antecedentes dos colaboradores em questão. E o que traz essas pesquisas? Ela traz
o perfil completo do candidato que está se oferecendo a estar trabalhando dentro da sua empresa. Isso vai trazer uma visão para você, empresário, de como alocar ele dentro do setor que você mais precisa ali naquele momento e como lidar com aquela pessoa. Tá? Eu vou apresentar aqui um pouquinho rápido alguns pontos dessa consulta e a gente vai, junto com o Paulo Monteiro e com o Leon, fazer alguns comentários, quais são os impactos, o que te traz de benefício isso, e aí vocês vão ter uma visão geral de como é hoje contratar uma pessoa correta para um cargo correto, que é o que a gente busca mostrar para você, empresário, nesse momento, tá bem? Vamos lá, então. Falei aqui um pouquinho sobre o departamento pessoal. Nós criamos esse produto dentro da LGPD com dados anonimizados, ou seja, nós não mostramos números de processo, de processos fiscais, de processos trabalhistas, de qualquer tipo de processo criminal, civil, enfim. Nós não mostramos números, nós mostramos só datas e os fatos que ocorreram. E indicamos que esse produto seja direcionado somente a profissionais de RH ou ao empresário que se propõe a fazer esse papel de entrevistador neste momento. Vamos passar um pouquinho aqui então. Os benefícios da prevenção neste tipo de consulta. Nós fizemos aqui alguns pontos que a gente que é mais claro para você, empresário, e está mais no dia a dia, para que você enxergue a melhor maneira possível de estar trabalhando com esse novo profissional que você vai contratar. Segurança da empresa. Esse produto ele traz dentro do seu local de trabalho para os seus visitantes e para os clientes e também para outros profissionais que estão atuando dentro da sua empresa uma maior segurança, tá? Aqui nós alocamos como desvio de produtos e até furtos de objetos pessoais de outros colaboradores. Ele traz... Por que ele traz isso? Porque a pessoa que você vai estar colocando ali, você vai ver o antecedente dela. Se ela já teve esse comportamento dentro de uma outra organização, se por alguma vez na vida dela ela passou por essa situação, enfim, é a maneira de como você vai se portar com o novo colaborador e a maneira de como ele vai se portar com os outros colaboradores dentro da sua empresa. Então, esse é um dos pontos, tá? O que também traz de mais benefícios essa consulta, essa consulta de antecedentes? Proteção do seu ativo mobilizado, do seu capital intelectual. Falando um pouquinho do ativo mobilizado, como assim proteger o seu ativo mobilizado? Bom, que não haja furtos, que não haja danos materiais, né? Para que se quebre algum objeto ou alguma máquina dentro da sua empresa, não seja de propósito, para que esse colaborador que você está trazendo não faça isso propositalmente, tá? Então, o intuito da pesquisa é você saber se a pessoa já teve alguma situação dessa lá para trás que ocorreu e fez esse prejuízo dentro da empresa e teve então esse transtorno. E imagina capital intelectual. Capital intelectual, quando a gente fala nesse nome, é muito interessante porque são processos desenvolvidos dentro das empresas, são produtos desenvolvidos dentro da empresa, então tem todo esse know-how. Isso você não pode ter um colaborador que vá vazar essas informações. Então, os colaboradores que vazam com essas informações, mesmo que seja um processo dentro da empresa, ele está vazando o teu segredo de negócio. E não é o ideal isso. Então, isso também é um ponto, esse é um foco. Prevenção de fraudes, redução de risco financeiro. Bom, aí a gente está falando já de uma área de valores.
né, que impacta diretamente o fluxo de caixa de empresa, que vai impactar no resultado dela. Enfim, esse tipo de controle, esse tipo de visão que você vai ter da pessoa, alocando ela corretamente no lugar, no setor, e para que ela não faça você ter esse transtorno financeiro, tá? Você vai visualizar as credenciais de experiência. O que é isso? A pessoa, quando traz um currículo para você analisar, empresário, você profissional de RH, ela escreve o que ela bem quer ali, né? E como que você valida essas informações, tá? Você valida essas informações com essa consulta que nós mostramos para você. Então, se o candidato, porventura, colocar inverdades ali nas experiências dele, nas informações que ele traz dentro do currículo, você, entrevistador, profissional de RH ou proprietário que vai fazer esse papel, consegue mensurar, consegue entender se o que o colaborador pretendente está colocando ali realmente é verdade ou não, tá? E aí você então toma, aquela decisão, a pessoa está omitindo informações, a pessoa está mentindo, por quê? Por qual motivo ela está fazendo isso? Então você já começa a analisar a situação de uma pessoa dessa dentro da sua empresa, né? Se ela faz assim já no início, imagina com as situações dentro da sua empresa, né? Com valores, né? Com objetos de outros colaboradores, enfim, é um geral. Então, o benefício dessa consulta é esse, é você ter uma visão geral. Tem mais benefícios também que a gente coloca aqui, e que eu vou puxar um ganchinho já com o Dr. Paulo aqui. Responsabilidade legal. Esse tipo de pesquisa, ele traz os antecedentes das empresas que essa pessoa passou, né? Se ela entrou com uma ação trabalhista contra uma empresa, se ela solicitou uma indenização de um empresário, por qualquer motivo que seja, se ela solicitou uma possível aposentadoria por invalidez, todos esses tipos de situações vai trazer. E o interessante é isso. E você, dessa forma, você melhora a gestão da contratação da pessoa para o cargo que ela está pretendendo dentro da sua organização. Proteção de clientes. O funcionário tem informações confidenciais ou lidam diretamente com elas. Só para expor a situação, é uma situação que as empresas... Um exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de uma empresa que trabalha com profissionais que ela coloca dentro da sua casa, ou de empresas que ela coloca dentro de condomínios, né? Então, assim, você precisa de saber quem é que você está colocando dentro da casa de um cliente seu. Você precisa saber de quem é a pessoa que você está colocando dentro de um condomínio, e essa pesquisa ela vai te trazer a oportunidade de ter essa visão, tá? Então, isso é uma das coisas que também traz, e ela, no geral, essa pesquisa, ela traz para você a possibilidade de você ter um turnover menor. O que é um turnover menor? É uma menor rotatividade de pessoal. Por que a gente fala, por que eu deixei por último isso? Porque na sua precificação, empresário, esse custo aqui não está inserido. Você não insere demissões em precificação de produto que você vende ou de serviço. Ninguém faz isso, isso não existe. Isso é despesa, 100% despesa, desnecessária. Por que desnecessária? Porque se você tiver uma visão com uma consulta, com uma pesquisa de antecedentes, possivelmente você possa vir a não ter a necessidade da demissão do candidato. Paulo, até puxando um pouco esse assunto de turnover, é extremamente importante que quando a galera falar, mas o meu turnover é alto, hoje as pessoas elas não conseguem, a maioria das empresas não conseguem mensurar turnover. Por quê? Porque simplesmente ele tem um tempo onde ele faz esse treinamento com o pessoal, e geralmente as empresas falam o seguinte: eu demoro 6 meses para ter resultado com o meu funcionário.
Mas dentro de uma consultoria, dentro de um acompanhamento, essa ferramenta que o Paulo nos traz aqui hoje, que é fantástica, a gente consegue mensurar, porque um turnover é um investimento perdido, certo? Quando você treina lá 6 meses, você tendo uma expectativa de resultado no funcionário e você perde ele, são 6 meses que você tem que mensurar a média de resultado dele e você perde. Então, com uma ferramenta dessas, você implantando e já isso trazendo para você pronto todas essas informações pela qual o Paulo aborda aqui com a gente, você dá um pulo muito grande na questão de eficiência, tá? Então, você empresário que precisa ter eficiência no seu negócio, é de suma importância que a ferramenta ela se acople ao seu RH, né? E a gente sabe o quanto está difícil hoje no mercado nós contratarmos pessoas e a gente sabe o quanto é difícil treinar para ter retorno de um funcionário. Então, essa conta, muitas vezes o empresário não coloca na conta, e é justamente isso que o Paulo traz. Essa conta, se você não trazer ela na ponta do lápis, às vezes você está investindo muito dinheiro em uma pessoa que a expectativa de trazer resultado dela é quase nula. Então, todos os empresários, até aqueles empreendedores que estão começando a galgar um posto de empresa, né, no mercado nacional, e a gente sabe quanto é difícil aqui empresário, a gente mata um leão por dia, né? A gente sabe o quanto é difícil ser empresário nesse país. Então, quanto mais preparado eu, empresário, estiver, melhor eu vou enfrentar o furacão que chama-se mercado brasileiro. E além disso, Leon, ainda se tratando na questão do turnover, a rotatividade de funcionários dentro de uma empresa, ela aumenta muito também a questão do índice de demanda trabalhista que essa empresa possa ter. Um recrutamento feito de uma forma equivocada e não bem trabalhada resulta num funcionário mal contratado que vai estar no meio da sua empresa influenciando outros funcionários a fazer algo errôneo dentro da sua empresa, a sair e entrar com uma demanda trabalhista, aumentando o seu passivo trabalhista dentro da sua empresa, entendeu? Existindo várias situações, e esse sistema, esse objeto, ele nos ajuda muito, até o advogado da empresa, no seguinte sentido: vai fazer a contratação do funcionário, o funcionário é excelente, o currículo dele é ótimo, só que você vai ver, ele ficou 6 meses numa empresa e entrou com ação trabalhista, ficou 1 ano na outra e entrou com ação trabalhista. E além de tudo, trazendo, como diriam os mais antigos, um tomate podre para dentro de uma empresa com vários tomates bons, entendeu? Trazendo a parte metafórica aqui. Então, esse sistema ajuda o empresário de uma forma geral. E nós resolvemos trazer como tema da nossa live esse sistema, porque ampara tanto a área de gestão, quanto a área trabalhista, quanto a área de contabilidade e RH das empresas. Vai ajudar todas as empresas dessa forma. E assim é um grande trabalho para a gente estar desenvolvendo dentro das empresas. Né, Paulão? Com certeza, Paulo. E assim, o intuito de desenvolvermos essa ferramenta dentro da RevoPoint Contabilidade, como que se deu, né? Talvez você, empresário, esteja perguntando, mas por que criaram isso? Qual o intuito disso? Aqui na RevoPoint Contabilidade, nós escutamos os nossos clientes e as dores deles, mas não é só aqui dentro dos nossos clientes da RevoPoint Contabilidade. Conversando com empresários de vários setores, com amigos que têm empresa, pessoas que querem fazer contratações, a dor sempre é não ter a pessoa ideal no setor ideal, né? Isso gera um custo gigante para a empresa, né? A dor de uma demissão talvez é menor que a dor de uma execução, né? E não é que essa ferramenta ela vai fazer com que não aconteça futuramente, mas ela pode prevenir você, empresário, com a visão
essas informações que você vai ter antes de colocar a pessoa dentro da sua empresa. E é isso que é o ideal. Então você tem a oportunidade de não deixar esse fato gerador acontecer lá na frente, tá? Esse é o intuito dessa ferramenta. Por isso que hoje, nesse primeiro tema da nossa live, nós estamos focando, abrangindo um tema trabalhista, né, com o Dr. Paulo aqui, que é advogado especialista na área trabalhista, e com o Leon, que é especialista em estratégia de empresa. Por que estratégia de empresa nesse momento? Porque isso aqui é estratégia de empresa. É pura estratégia de empresa. Redução de custo é estratégia de empresa. Tá bem? Bom ambiente de trabalho é estratégia de empresa. Tudo isso é estratégia de empresa. Todos nós queremos trabalhar como funcionários no dia que fomos em uma empresa com um ótimo ambiente, com reconhecimento, com confiança de todas as partes, da sua parte para a empresa e da empresa para a sua parte. Para isso, nós temos que ter os melhores profissionais, tá? Como? Essa ferramenta, ela é um auxílio muito eficiente para que você, empresário, tenha esse conforto. A gente pode falar de conforto, né, dentro da sua empresa. E isso não vai te trazer prejuízo, isso não vai te trazer transtorno. Ela é uma ferramenta anonimizada de dados. Ela é indicada a profissionais de RH e empresários que façam o papel. Por quê? Porque ela não pode, de forma alguma, cair na mão do candidato. Então você não precisa apresentar essa ferramenta na entrevista, mas você, profissional de RH, e você, empresário, precisa de ter essa informação para ir conversar com a pessoa. Isso é interessante, tá? Não que também, Paulo, não limita, desculpa a interferência, mas não limita a contratação do funcionário. Auxilia o empresário a realizar uma contratação de forma mais assertiva. Exatamente, Dr. Paulo. Não está limitando que o empresário vai ter algumas situações ali que o empresário vai verificar, porém ele vai colocar na balança e ver se o profissional, mesmo com alguns defeitos que o aplicativo possa trazer, se ainda não é viável a contratação. Por exemplo, o cara teve algum problema financeiro, mas é um excelente profissional na área de operação. E realoca ele. Realoca para a área de operação. Exato. Então é algo que a gente pode estar ajudando ainda mais o empresário a cada vez mais ter um profissional adequado para cada função que ele exerce dentro da empresa dele. E a gente costuma, dentro da contabilidade, né, desenvolver processos, sempre estar de olho em que parte da sua empresa nós podemos atuar para que melhore. Para quê? Para que no fundo, lá na frente, você possa ter mais recursos e fazer investimentos desses recursos na sua vida pessoal, na própria empresa, fazendo ela crescer, né? Porque ninguém abre uma empresa para que ela não cresça, para que ela morra amanhã. Não, jamais. Nós da contabilidade, profissionais, nós desejamos isso. Desejamos que ela sempre cresça, que nós estejamos do lado da empresa e do empresário, e para que ela siga um caminho. E esse caminho, ele não é difícil, ele não é secreto. Todo mundo tem acesso à informação hoje, todo mundo pode seguir uma informação clara, para que você tenha um lucro lá no final da sua empresa, vai melhorar a sua vida, vai melhorar a vida dos seus funcionários, vai melhorar a vida da sua empresa, tá? Esse é o objetivo. Vamos passar um pouquinho aqui para o Leon, da Midas. Eu queria tocar num assunto com ele, voltando um pouquinho aqui, e eu acho que pega bastante
a parte de estratégia, apesar de, na nossa opinião, essa consulta e esses pontos positivos que ela traz, é pura estratégia. É pura estratégia que mexe nos resultados da empresa. Então eu vou pedir para o Leon aqui fazer um breve comentário em relação, se possível, Leon, a prevenção de fraudes dentro da empresa. Lá na estratégia de empresas, né, nós temos o Leon como especialista. Qual é o impacto disso, Leon? O que você pode trazer para nós de experiência e de melhorias que aconteceram em um ou dois clientes seus, se você quiser citar aqui o acontecimento, não o nome em si do cliente, mas o acontecimento e a melhoria que aconteceu. Eu vou te pedir que você fique à vontade, se possível, é claro, né? Nos dê uma experiência aqui dessa situação para que o empresário entenda que sim, realmente é uma ferramenta que ajuda e realmente impacta diretamente na estratégia da empresa. Foi muito importante, Paulo, você trazer essas informações. Acho que dentro da própria estratégia empresarial, essa ferramenta que traz essas informações antecipadamente não vi no mercado hoje, tá? Com relação à prevenção de fraudes, imagine você, certo, empresário, você tendo essa ferramenta na mão e você precisa contratar um gerente operacional, por exemplo, ou então um gerente financeiro, certo? Infelizmente nós estamos em um país onde a conduta dos profissionais versus as pessoas, elas acabam sendo um pouco duvidosas. Então uma ferramenta como essa traz uma segurança para quem vai contratar no sentido de, quando a gente coloca em cargos estratégicos, cargos onde você precisa de confiança, ela entra com uma luva. Por quê? Hoje no mercado a gente vê que, quando a gente analisa os últimos 10 anos, a rotatividade de pessoas em cargos ela tem aumentado demais, certo? Então, antigamente, quando você pega lá a geração X, ele entrava no trabalho, 30 anos ele ficava trabalhando na mesma função, ou então ele subia de cargo dentro ali, ele não saía da empresa. Praticamente se aposentava, né, Leon? Praticamente, sim, Paulo. E hoje não ocorre isso. E hoje, você pega as gerações mais novas, geração Z, geração Y, elas se fartam rapidamente, elas enjoam rapidamente do trabalho. Isso antigamente, uns 10 anos para cá, era a base da pirâmide, né? Então, na base da pirâmide, você via que esse comportamento começou a acontecer. Hoje, a gente vê até cargos de CEO, de CFO, onde eles ficam 1 ano nas empresas, certo? Então, essa alta rotatividade traz uma insegurança para o empresário, certo? Poxa, esse cara em 1 ano passou por 4 empresas, qual que é a segurança que você tem de contratar um funcionário que é tão volátil assim? E essa ferramenta ela traz a segurança para você ver, para você rastrear os pontos que são negativos, os pontos que esses profissionais tiveram nessas empresas ou essas experiências que eles tiveram. Imagine você, empresário, ter uma ferramenta onde você consegue saber o que o seu gerente, né, no caso, se você for contratar um gerente operacional, teve de conduta, né, nos últimos 4 empregos. Isso traz sim uma segurança, isso faz com que você tenha mais confiança naquele profissional e aí a gente volta para custo de novo, certo? Se você contrata um gerente financeiro e ele fica 3 meses na função e acontece uma fraude financeira dessa, você perde o tempo que você entrevistou, você perde o tempo que você treinou, você perde o ônus que ele te trouxe. Então, a hora que você vê, esse ônus ele é exponencial, ele não é simplesmente real, ele é exponencial. Então, a Midas Consultoria até orienta os clientes a terem esse tipo de ferramenta, isso é novo no mercado, para que realmente deixe aquele recrutador ou aquele headhunter que sai à procura de profissionais mais tranquilizado. E essa ferramenta, na mão de um recrutador, a gente sabe que ela vai te ajudar, ela vai te dar esse potencial. E também a gente sabe que o recrutador precisa de outras estratégias para que ela possa desenvolver um trabalho de recrutação eficiente. Então você empresário, você empreendedor, você que quer abrir um negócio, tenha ciência que a sua empresa precisa ter valores morais, valores éticos. Está difícil hoje? Não, está. Mas aquela empresa que quer prosperar, né, nesse mercado volátil, precisa ter valores. Ela precisa ter uma cultura organizacional muito focada em atividades que trazem o funcionário para se desenvolver, certo?
Então, com a ferramenta você vai escolher um funcionário que atenda às suas expectativas, e quando a gente olha para a gestão, propriamente o seu recrutador, ou o seu gerente, ou o seu treinador, ele também precisa estar inserido dentro disso para poder desenvolver esse trabalho lá dentro. Então pense, contratar é difícil? Sim, com certeza. Muito difícil. Então, se a gente já sabe que é difícil e eu não tenho uma cultura dentro da empresa, esquece. Né? Vai ficar mais difícil ainda, como o Paulo trouxe aqui. Como os dois Paulos trouxe, né? Um falou que vai te gerar ônus, o outro falou que vai te gerar trabalhista. Né? Então, tenham conhecimento disso, empresários, que vocês precisam estar focados no trabalho, certo? Precisam ter comprometimento e às vezes até alguns sacrifícios, né? O Paulo Monteiro pode até nos falar aqui de alguns casos que ocorreram ali sobre isso, né, Paulo? Sobre esse comprometimento que o empresário precisa ter com o negócio para que gere frutos. E tenha certeza, tá? A média de empresas, nos primeiros 5 anos, quase 70% fecham as portas. Então, se você quer iniciar um negócio, doe-se para o negócio. Conduza o negócio com uma estratégia, com valores e culturas dentro da empresa para que você tenha resultado. Contrate o funcionário para você com uma ferramenta que vai te dar apoio, com uma consultoria jurídica que Paulo até pode falar isso com detalhes, vai te proporcionar segurança. E hoje o empresário não quer pagar por segurança, certo? Ele não paga por segurança, né, de uma forma voluntária, mas paga pelo pecado de não ser seguro com uma forma irresponsável, às vezes, conduzindo uma empresa. Tá? Eu vou passar, gente, aqui então um pouco a palavra para o Paulo, que ele vai desenhar um pouco para vocês ali essa condução para com ali na questão de jurídica, tá bom? Pessoal, baseado no que o Leon mencionou, qual que é o benefício que uma gestão empresarial bem feita, aliada a uma consultoria contábil bem feita, aliado a uma consultoria trabalhista, uma consultoria empresarial bem feita, traz para você, empresário, como benefício? Essas 3 áreas de atuação são estritamente ligadas, porque para que você tenha uma boa gestão, você tem que ter uma contabilidade bem feita, você tem que ter um recrutamento bem feito, você tem que ter uma seleção de funcionários bem feita, que é o que a gente está trabalhando aqui hoje. Aliado a isso, existindo uma contabilidade auxiliando de forma bem feita, o gestor, o estrategista, que é o caso do Leon, que é o nosso especialista aqui hoje, ele vai ter parâmetros infinitos para trazer para a empresa novas estratégias, porque o custo que a empresa teria com uma má contratação vai gerir para ele benefícios financeiros para que ele possa gerir melhor o negócio, ajudar você a gerir melhor o negócio e também fazer com que ele possa investir na empresa. Também a questão da consultoria empresarial, principalmente na área trabalhista. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu já advoguei para uma empresa que tinha um setor terceirizado, e quando eu entrei no setor terceirizado, tinham mais de 150 ações trabalhistas. O que a gente fez como trabalho? A gente foi buscando todas as falhas que essa empresa terceirizada tinha e fomos corrigindo através de uma consultoria trabalhista bem feita, implantando alguns projetos para organizar a parte trabalhista desse terceirizado. Por quê? Porque gerava reflexo na indústria que era contratada. Essas 150 ações, no final das contas, quem pagava era a indústria solidariamente. Agora, doutor Paulo, aproveitando o seu gancho, rápido aqui, imagina você empresário com uma indústria, o teu PCP ali, teu chefe de produção, falta, começa a faltar. O que vai acontecer com a sua produção? Né? Vai ter um impacto gigantesco aí no resultado da sua empresa. Mas por que ele começou a faltar? O que levou ele a faltar?
Enfim, pode ser N situações, vida pessoal, vida profissional. Se esse PCP já vem de um histórico nas antigas empresas, com esses comportamentos, no caso pessoal, né, o que vai impactar isso, né? E o que vai gerar isso na área trabalhista? Isso possivelmente vai gerar um processo. Possivelmente vai gerar um processo, tá? A pessoa, na Rádio Peão, né, que a gente fala, né, Leão e Dr. Paulo? Isso. Esses comentários já saem, né? Que é para piorar a situação. Contamina. E mesmo, Paulo, e mesmo que não tenha ação trabalhista, olha o quanto que a empresa perdeu, financeiramente falando, por o gestor da produção não estar ali para gerir a produção. Exatamente. Em situações vai gerar, né, Dr. Paulo, que a gente consegue aqui ver e repassar para você, empresário, que pode acontecer, né, por você não estar fazendo uma contratação correta, né? Se o Dr. Paulo passa para você ali em uma consultoria, empresário, você vai estar contratando uma pessoa que teve um problema ali de coluna. Você vai contratar? Vai, é arriscado, mas você vai contratar para aquela operação em que vai fazer com que a pessoa tenha mais transtornos na vida dela com o trabalho. Aumentar o risco de acidente, aumentar o risco de lesão. Exatamente. Então, isso vai gerar transtorno lá para frente. Podem ter certeza absoluta. Isso vai gerar transtorno. E a pessoa ela não fala. Infelizmente, o candidato não fala para você que ele tem um problema. Primeiro ele entra na empresa e depois ele tenta aí, afastamento, inclusive casos de depressão também, tá, gente? Problemas físicos, né? Então o candidato nunca fala. Ele simplesmente entra, passa-se 2, 3 meses, 6 meses, aí ele começa a apresentar os problemas, aí é tarde. Por que aí é tarde? Porque você vai ter que recontratar de novo, você vai ter uma ação trabalhista, você vai ter um novo investimento com treinamento, mais dinheiro em cima de capital intelectual, mais dinheiro em cima de recrutamento, enfim, tudo isso impacta lá no resultado da empresa. E baseado no que você está falando, Paulo, vou até trazer um exemplo aqui. Uma empresa que eu advogo não fez o dever de casa. O que é o dever de casa? Verificar essa questão da saúde do funcionário antes dele entrar dentro da empresa. O que aconteceu? Esse funcionário entrou dentro da empresa, trabalhou lá 2, 3 anos, foi constatada uma lesão de coluna grave, ele foi afastado pela INSS, não tinha uma gestão organizada dentro da empresa. Por que eu não tinha uma gestão organizada? Porque ele foi afastado pela INSS, a empresa, o INSS mandou ele retornar ao trabalho, fazendo com que a empresa realocasse ele em outro local. A empresa, o médico do trabalho da empresa recusou o funcionário, olha bem, recusou o funcionário, mandou que ele fosse ao INSS de novo. O INSS mandou de novo, e nesse meio termo, entre perícias, o funcionário ficou 1 ano e meio no chamado limbo previdenciário. O que é isso? Não recebe nem da empresa e nem do INSS. O que aconteceu? O resumo da obra. Foi constatada a lesão grave, a perca de atividade laborativa foi de 40%, e mais um limbo previdenciário de 1 ano e meio. Condenação da empresa, R$152 mil. A hora que chegou para mim fazer uma defesa de uma ação dessa, eu já não tinha parâmetros suficientes para defender. O que eu consegui fazer na defesa num processo desse foi diminuir de 300 mil, que era o valor da ação, para 150, que é um valor gigantesco, uma ação trabalhista de um funcionário com 3 anos de casa.
De que área, doutor Paulo? O senhor pode falar de que ramo que era? Do ramo de agricultura. Do ramo de agricultura. Ramo de agricultura. E o funcionário, ele era... Trabalhador operacional. Ele carregava caixas e colocava ovos nas caixas. Olha só que interessante, né, gente? Assim, é um trabalho em que há uma exigência física, Que não é tão grande. Que não é tão grande e assim, a gente percebe que hoje, principalmente essas áreas onde utiliza muito o corpo, cara, como que nós temos... E doutor Paulo, era uma empresa grande, certo? É uma empresa grande. É uma empresa grande, olha isso. Como que uma empresa grande, sabendo que tem um risco enorme, possivelmente ela até estava ciente desse risco, porém, como nunca aconteceu, não vou fazer. O que a gente pode trazer hoje é o seguinte, telespectador que nos acompanha aqui, o Paulo Brito trouxe uma ferramenta fantástica para você conseguir filtrar um profissional que seja qualificado, que não tenha antecedentes de qualquer natureza. O Dr. Paulo Monteiro trouxe a consequência de talvez você não ter uma ferramenta dessa, certo? E eu trouxe alguns exemplos da gestão, certo? E hoje, o grande ponto é, poxa, mas será que para que eu consiga ter esses profissionais, né, que trazem todo esse know-how para dentro da minha... Você deve estar pensando o seguinte, mas se eu trazer todos os profissionais, poxa, eu vou ficar sem lucro, é muito caro. É aí que você, empresário, precisa falar assim, o que é caro para você, certo? O Dr. Paulo acabou de falar aqui, uma ação de R$150 mil, certo? Será que R$150 mil é dinheiro? Para mim, é muito dinheiro. Todos nós dessa mesa aqui é dinheiro demais. É muito dinheiro. Absoluta. Então, assim, esse é um bate-papo onde a gente, talvez para vocês isso seja novo, talvez para vocês isso talvez não faça tanto sentido para a realidade de vocês, mas eu acredito que você quer fazer a sua empresa crescer, certo? Né, gente? Com certeza. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Ninguém cria uma empresa querendo fechar daqui a 6 meses, né, pessoal? Jamais, jamais. E a gente aqui detalhou em alguns pontos, e o objetivo desse nosso programa de gestão 360 é trazer esses insights para você que nos assiste, certo? Para fazer você refletir. A gente não quer que você tome nenhuma decisão, é reflexionar. É com base na reflexão que a partir daí você vai começar a tomar decisões melhores. Talvez agora você comece a ver dentro da sua empresa uma necessidade sim de uma ferramenta para você acompanhar isso. Porque você deve estar cansado de contratar e demitir. Talvez você precise de uma consultoria trabalhista para que o Dr. Paulo traga para você um diagnóstico do que pode ser melhorado. Talvez você precise de uma estratégia para você fazer tudo isso rodar dentro da sua empresa. E eu falo para vocês hoje que muitas das empresas onde todos nós atuamos, você pode ter certeza que todas elas a gente entregou resultado. Seja um resultado de faturamento, seja um resultado de lucro, seja um resultado na redução de um passivo. Então, assim, o que a gente quer trazer para vocês é a democratização desse tipo de serviço que hoje a maioria das empresas não tem. Ou as empresas recorrem quando estão... Está acordando no pescoço, já não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Ou elas acham que o valor para você ter esse trabalho, né, que nós ofertamos aqui é extremamente alto. E não é. Não é, gente, não é. O melhor de tudo não é. É extremamente acessível. E qual o momento que você, empresário, né, você que está assistindo nós aqui, vai identificar dentro da sua empresa que é a hora de procurar essa ferramenta através da Evopone, através da Midas, através do Dr. Paulo. É o momento que você entende que não está sobrando dinheiro. Infelizmente. A hora que o seu caixa começa a desfalcar. Por quê? Porque você está tendo muita despesa com demissões, com contratações. Isso é o momento. Então, se você empresário está passando por isso agora, chama a gente, vamos conversar. Nós participamos de um grupo chamado BNI, em que nesse grupo, essa conversa com o Leone, com o Dr. Paulo ou comigo, nós chamamos de 1 a 1, né?
E no que é falado nessa reunião de 1 a 1? Que é o quê? É isso aqui, ó. Tá próximo. Tá colocando para ele as dores da minha empresa, o que eu preciso, se ele pode me atender. Ele não obrigatoriamente vai me fazer com que eu gaste com ele. Não é isso. Tá? Então, é para isso que serve essa nossa primeira live de processo de gestão 360. É para que você, empresário, enxergue um momento, e esse momento é o ideal para você tomar atitude e fazer as correções necessárias, seja dentro de um departamento pessoal, seja dentro do departamento de contabilidade, seja dentro do departamento de auditoria, seja dentro do departamento de custo, enfim, em qualquer setor, em qualquer hora. Se você, empresário, está enxergando que é o momento, ou que os relatórios da sua empresa estão te apontando percentuais muito altos naquela linha de custo, ou se você ainda nem tem relatório, você nem tem relatório. Pior, né, Leão? Se você não tem nem esse relatório para você enxergar, eu acho que é mais do que o momento de você procurar que o Leão, né, a Repõe Contabilidade e o Dr. Paulo. Você vai ter a possibilidade de enxergar esses números, você vai ter a possibilidade de perguntar para nós, e agora, o que eu faço? Eu não quero ver a minha empresa ir para o buraco. E Paulo, o mais importante disso é que às vezes o empresário ele tá numa pressão gigantesca, né? Ele não consegue, ele não consegue enxergar, ele não consegue enxergar. E essa pressão, o que a gente quer fazer com essa pressão? É pegar o quê? É pegar esse fardo e falar assim, vem aqui, divide com a gente. Por quê? Hoje você está tendo aqui a oportunidade de 3 profissionais extremamente habilitados, com uma larga experiência de mercado, em entregar para você um conteúdo de qualidade. Né? Então, todo esse foco é justamente para dividir esse fardo. Você não precisa carregar esse fardo pesado. Você tem profissionais com gabaritados que vão fazer com que esse fardo ele tire de você, certo? E você consiga enxergar melhor. Né? Igual o Paulo Monteiro, o Dr. Paulo Monteiro mencionou, poxa, assim, 150 mil reais, quer dizer, era 300, né? Uhum. Era 300. E hoje a gente sabe que algumas ações, se eu não me precaver antes, o sistema, a ferramenta, Uma consultoria, se você não faz isso antes, esquece, depois não tem o que fazer. Se cai numa justiça, por exemplo, o Dr. Paulo, se chega a esse extremo, não tem muito o que fazer, certo? Então não é mais fácil pegar esse dinheiro que ele ia gastar e pegar o quê? Um décimo dele, investir no preventivo? Exatamente. 1% a gente fala, de repente, né? 1%. Então, gente, é muito barato, Então, tentem perceber que todo esse foco nosso é, primeiramente, trazer essa informação para você e, ao mesmo tempo, fazer com que você tenha uma nova visibilidade para tomar decisões. E esse fardo pode ser dividido com nós 3. Pessoal, nós agradecemos muito a presença de todos vocês. Foi a nossa primeira live, a gente ainda está estruturando todo o processo. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Nos desculpem, né, se algo a gente não conseguiu atender vocês nessa expectativa, mas aqui ainda está sendo formatado. De coração, muito obrigado para você que ficou até o final. Tá? A gente vai começar a trazer uns brindes depois, né, para aquele empresário, aquele empreendedor, aquela pessoa que quer empreender, ficar com a gente aqui até o final, porque é muito importante. E a gente agradece de coração cada tempinho que você segurou e prestou atenção aqui conosco. Tenho certeza que essas informações foram fundamentais para você tomar uma decisão. Talvez não agora, mas depois, né, gente? Vale a reflexão sempre, né, Leão e Dr. Paulo? Então, pessoal, a gente está aqui hoje apresentando esse projeto que é a Gestão 360, que vão ser lives, provavelmente lives quinzenais, a cada 15 dias. Então, por favor, quando a gente divulgar o slide de divulgação, leva para aquele amigo seu, aquele empresário que você sabe que está precisando de um auxílio.
divulga a gente nas redes sociais, curtam as nossas páginas no Instagram. Ou aquele amigo que está pensando em construir um negócio. Aquele amigo que está pensando em construir um negócio, aquele amigo que está com dificuldade com o contador, aquele amigo que está com dificuldade com o advogado trabalhista dele, que está achando que o advogado trabalhista dele não está legal, aquele empresário que você está vendo que ele está indo para o buraco, ele precisa de uma pessoa, de um estrategista lá como o Leon para ajudar na gestão. Então assim, a gente pede para vocês, pessoal, de coração, essa é a primeira live, a gente sabe que é algo novo para todo mundo, que as primeiras lives a gente pode não ter um grande número de pessoas assistindo, porque é algo novo, algo que está iniciando. Mas foi só a primeira, né? Mas foi só a primeira e a gente quer contar com todos que ficaram aí com a gente até esse horário, pegar uma terça-feira das 7 às 8, deixar o seu horário do seu jantar para ficar com a gente aqui. A gente agradece imensamente a vocês que ficaram com nós até agora e pedimos para vocês aí que vocês continuem nos assistindo e indicando aí a nossa live aí quinzenal aí do nosso projeto de Gestão 360. Um abraço a todos. O Paulão vai falar uma palavrinha para vocês.